O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acredita-me, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Esse escrito lucano, qual seja os Atos dos Apóstolos, nos acompanha de um modo especial durante o período da Páscoa, dando-nos a conhecer com as suas narrativas e com a sua poesia os desafios da primeira hora da fé cristã. Os Atos começam sendo de Pedro e a partir do capítulo 13º até o 28, tornar-se-ão Atos de Paulo. Traduzindo, como disse, com a sua poesia, com a sutileza narrativa própria do evangelista Lucas, que era médico, portanto alguém afeito à precisão, à prescrição e aos detalhes, nos dará a conhecer os desafios de Paulo a partir deste capítulo 13. Paulo é um homem que tomba a caminho de Damasco, não obstante Caravaggio o tenha reproduzido na sua arte barroca como sendo alguém que cai do cavalo. Na verdade, o apóstolo Paulo tropeça em si mesmo, no próprio orgulho, na própria pretensão, e é vencido pela graça de Deus. Tropeça sobre si, numa das traduções possíveis, porque há determinados trechos da Bíblia onde nós fazemos a supressão de frases ou de termos, porque eles são de manuscritos posteriores. Há traduções que colocam e há traduções que não colocam. Numa das traduções é assim colocado que Deus, no momento em que faz o apóstolo Paulo tombar, lhe diz: Paulo, duro para ti é recalcitrar contra o aguilhão. Deus compara o apóstolo Paulo a um boi ou a um burro bravo. Assim como nós, quando estamos tentando ensinar o boi a caminhar com a canga para transformar a sua energia e a sua atenção em trabalho, porque o boi é um animal forte, mas a força por si só pode ser um problema. A gente tem que ajudar o animal a harmonizar o passo, para transformar força, tensão em trabalho. Não é à toa que dessa expressão aguilhão, jugo, vem a união conjugal. Aí as esposas vão dizer: agora entendi porque que meu esposo às vezes parece uma mula. Não por isso, por outros motivos. É porque esse é o desafio de qualquer vocação. Harmonizar o passo, ser capaz de transformar tensão, uma certa dose de estresse em energia e alguma coisa boa. Então, Deus, no momento em que converte o apóstolo Paulo, diz: não adianta ficar dando coice no jugo. Jugo é uma coisa que a gente vai tendo que aprender a administrar e que pode, repito, ser a transformação do trabalho, a transformação do estresse, da tensão no trabalho, ou seja, numa coisa boa que nos coloca para a frente, que nos leva a produzir o bem. Paulo, então, neste trecho das Sagradas Escrituras, Atos dos Apóstolos, está agora padecendo do próprio veneno, porque ele, como judeu da tribo de Benjamim, ignorante,
perseguidor da igreja, ensurdecido pelas próprias certezas, respirava ameaças contra a igreja de Cristo. Agora ele mesmo está padecendo da incompreensão, do julgamento, da ira dos próprios contemporâneos. E nós sofremos muito mais quando as acusações vêm das pessoas que nós amamos e que dizem respeito a nós. Um insulto de alguém com quem a gente não importa é uma coisa. Agora, receber um insulto de quem deveria ser nosso cúmplice, nossa rede de apoio, alguém que nós amamos, é sempre mais difícil. E o apóstolo irá, durante várias vezes, particularmente na carta aos Romanos, chorar a dor de ver a sua família negando aquilo que ele tem de mais especial, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele escreve cartas, algumas das quais até diz isso, como é a segunda carta aos Coríntios, dizendo que as escreve em lágrimas, né? Amar é padecer, inevitavelmente, dá trabalho e impõe os seus sacrifícios. Paulo, então, como filho de Benjamim, começa a experimentar as dores de sua missão, aqui descritas no versículo 45 desta primeira leitura, com uma coisa que eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar, que é a inveja, que é sempre, como lembra Leandro Carnal, um pecado envergonhado, não é? É fácil alguém dizer que tem problemas com alimento, é fácil alguém dizer que tem problemas com a ira, é fácil alguém dizer que tem problemas porque é animadinho demais, né, e não consegue controlar o que tem da cintura para baixo, mas invejoso ninguém é, mas todo mundo se diz vítima de inveja. Aqui Lucas então diz que Paulo está sendo ultrajado pela inveja, pela blasfêmia e pela oposição. Mas o que ele faz? Ele reage? Não se opõe, não vocifera, não ressente, está cumprindo em primeiro lugar o próprio ensinamento. Na carta aos Romanos, capítulo 2, Paulo diz: não pagueis o mal com o mal, não queirais fazer justiça por vós mesmos. Esse é sempre um desafio. Quando nós estamos diante de uma pessoa cínica, maldosa, perversa, ela luta com armas das quais a gente não dispõe. Se nós tentarmos entrar nessa rede de dissimulação, de acusação e de injúria, a gente vai se perder. Em primeiro, porque a pessoa vai tirar de nós o que há de pior. Em segundo, porque o cínico, o dissimulado, o invejoso, o mentiroso não tem limites. Então ele não vai parar. É por isso que Paulo diz: não pagueis o mal com o mal e não queirais fazer justiça com as próprias mãos. Porque quando a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, o grande risco é de que a gente termine cometendo uma injustiça. Porque nós não damos conta do todo e porque no ímpeto de resolver a situação, nós podemos nos perder a nós mesmos. Aqueles que estão sobre a nossa responsabilidade no ambiente de trabalho e que não podem padecer por nossa incapacidade de lidar com contextos adversos. O Paulo está também seguindo o nosso Senhor Jesus Cristo, quando no Evangelho, no Sermão da Montanha, que é a nossa carta magna, se os cristãos cumprissem o Sermão da Montanha, lembrava Mahatma Gandhi, o mundo seria outro. Mateus capítulo 5, versículo 48, não vos oponhais a quem é malvado. Quer dizer, não é uma questão de resistência, não é um cabo de guerra. E Paulo, então, continua na carta aos Romanos: é preciso empenhar-se em fazer o bem. Entende? Empenhar-se em fazer o bem. Toda a força, toda a energia, toda a indignação, toda a consciência da injustiça tem que ser um empenho para continuar seguindo. Um empenho em fazer um bem, muito mais do que em simplesmente combater o mal. Há uma frase clássica, cuja citação do autor é meio apócrifa, que diz assim: um bom soldado, quando está na guerra, não luta tanto no ódio pelo que está à frente, mas pelo amor pelo que vem atrás. Entende? Se um soldado apenas está querendo combater, ele tiraniza, ele comete crimes de guerra. Não é sobre quem eu estou combatendo à frente, mas é sobre o que eu estou defendendo atrás. Esta é a consciência do apóstolo Paulo para não deixar-se sequestrar pelas injúrias. Diz na carta aos Romanos que é preciso pagar o mal com o bem, empenhar-se em fazer o bem. E aqui, concretamente, vive isso. No versículo 46 diz que diante das injúrias e das incompreensões, ao invés de se opor, vociferar e ressentir, ele segue na outra direção. Quer dizer,
Não vamos tocar tambor para maluco dançar. Não vamos entrar na mesma frequência de quem está se opondo a nós. E, ao mesmo tempo, não vamos pagar na mesma moeda. Dirige-se aos gentios. E aqui é um momento belo das Sagradas Escrituras, dos Atos dos Apóstolos, porque Lucas nos dá a conhecer que o início da fé comportou 3 esvaziamentos. O primeiro esvaziamento é o esvaziamento dos apóstolos, aqui particularmente o apóstolo Paulo, que entende que quando nós estamos sendo combatidos e injuriados, a gente pode ganhar uma coisa. Isso nos faz mais humildes, porque a virtude cresce num ambiente diverso. Sendo julgados, sofrendo inveja, injuriados e acusados, nós podemos ganhar algo, purificar-nos, podemos aquilatar, não é? Podemos lapidar as nossas convicções para que a gente tenha ainda mais certeza se a gente está seguindo na direção correta e se aquilo que a gente está fazendo é bom. E, sobretudo, nós também nos perguntemos sobre a lisura e a lucidez dos nossos propósitos. O apóstolo tem que esvaziar-se. A igreja também que tem que se esvaziar, porque o projeto inicial era continuar no cercadinho de Jerusalém, lá na Judéia, convertendo e dizendo apenas aqueles que eram judeus. E no momento em que a igreja é perseguida em Jerusalém, os apóstolos permanecem, mas os discípulos vão para Samaria, vão para Antioquia e irão chegar até os confins. Então, no início, aquilo que era uma crise que poderia ter sufocado completamente o Evangelho, acaba se tornando uma oportunidade para cada vez mais alargar os horizontes, e o Evangelho chega a cada um de nós. Portanto, temos que fazer da crise o crivo de toda oportunidade de dificuldade, de todo momento de dor e de incerteza, como sempre insisto, um parto, uma oportunidade de nós renascermos. A igreja renasce de um desdobramento interno do judaísmo a algo que espalha, como nós cantamos no Salmo, aos confins da terra, o amor de Deus. Mas começa com crise, começa com dor, começa com dúvida, começa com incerteza, começa com uma quase supressão, com uma quase extinção, e a partir dali torna-se evangelho. E o terceiro dos esvaziamentos é o esvaziamento do próprio Deus. Nos evangelhos isso fica muito bonito, sobretudo no evangelho de Marcos, quando aquela mãe cananeia vem até Jesus pedindo a ele que cure sua filha, e Jesus diz assim: convém jogar o pão dos filhos aos cachorrinhos? Mas ela diz: até os cachorrinhos têm que comer das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ele diz: mulher, grande é a sua fé. Então, o próprio Cristo esvazia-se, não está como as autoridades judaicas na mesa, partilhando com o pão apenas aqueles que lhe apetece, mas desce, vai até a Cananeia, até a cada um de nós. Portanto, o próprio Deus, na experiência das Sagradas Escrituras, vai se esvaziando, vai se rebaixando, ao ponto de tornar-se um de nós, ao ponto de nos assumir plenamente, nos assumiu plenamente na sua cruz. Portanto, aprendamos de Paulo, aprendamos da igreja da primeira hora e aprendamos, sobretudo, do nosso Deus. Aprendamos o quê? Coloca uma frase de São João da Cruz: o humilde vence tudo com amor. Aonde não houver amor, coloca amor e acharás amor. O humilde vence tudo com amor. Onde não houver amor, coloca amor e acharás amor. E o amor é uma experiência de humildade, de esvaziamento, de renúncia das próprias convicções para encontrar a verdade para além das nossas pressuposições. Amar, diz Camões, os clichês são sempre importantes, é ter com quem nos mata a lealdade. Paulo foi leal aos seus contemporâneos, leal às suas convicções, teve com quem estava querendo lhe matar lealdade. Por fim, lancemos um olhar sobre o Evangelho. Capítulo 14 do Evangelho de João. Aqui não está, porque começamos no versículo 7, mas no versículo 1 do capítulo 14, se diz que os discípulos estavam perturbados no seu coração, porque Jesus começou a falar algumas coisas meio esquisitas, de que estava indo viajar, e aí os discípulos falam para Jesus: você nunca ouviu falar da 1, 2, 3 milhas? Não, você vai pagar esse negócio, não vai dar certo, onde você está indo? Vai tomar um calote. Aí Filipe, impaciente,
E é uma coisa muito interessante, porque o nome Filipe não fica bravo não, viu, Filipe? Quer dizer, amigo dos cavalos, ou seja, é a ideia de uma pessoa, né, que está lidando ali com a dureza da vida, alguém que tem um senso muito prático, um Petrúquio, seja o do Cravo e a Rosa, seja o Petrúquio da Megera Domada de Shakespeare, que inspira, inclusive, a novela. Um amigo dos cavalos. Ele diz assim: Jesus, estou cansado, mostra-nos o Pai. Aí Jesus faz o que toda boa mãe faz, ele perde a paciência. Ele fala assim: mostra-nos o Pai. Eu estou com vocês há tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. E é interessante que no Evangelho de João, eu não vou citar aqui o nome, mas vocês vão entender, porque não tenho dinheiro para pagar advogado. Nós estamos sempre diante, parece o discurso daquela ex-estadista, não é? Do Mulher Sapiens, né? Nem quem ganhar vai perder, ou vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Então, Jesus no Evangelho de João parece ela no seu discurso. Ele não diz exatamente aquilo que está sendo perguntado. Filipe fala: mostra-nos o Pai. E ele diz: quem me vê, vê o Pai. E ao invés de falar, ele diz: Filipe, as palavras que eu falo, não as falo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza obras. Aí eu fico me colocando no lugar de Filipe, né? Eu não entendi nada, né? Por que Jesus fala de obras, sendo que Filipe lhe pergunta sobre palavras? Porque são as obras que esclarecem as palavras. E quem não entender isso será vítima de si mesmo, poderá entrar e investir em relacionamentos errados e, sobretudo, não se abrirá à graça de Deus. Porque as obras esclarecem as palavras, são as palavras que dão a conhecer o sentido das obras. É assim num casamento. Diz que me ama, mas não age como tal. É assim num ambiente de trabalho, diz que a empresa é uma família, mas é um tirano. Então, entende o que Jesus está ajudando Filipe a entender? O Filipe é amigo dos cavalos, não é sobre o que eu digo, não é sobre o discurso, as palavras bonitas que encantam o coração, mas é o modo com o qual estou agindo, que dará a conhecer a sinceridade do meu propósito, que é permanecer fiel àquilo que o Pai me pediu. Então, o modo com o qual Deus age revela quem Ele é. E, ao mesmo tempo, quanto mais nós conhecemos quem é Deus, mais ficam claras as suas obras. Que cada um de nós se pergunte sobre se está tendo um divórcio entre as palavras e as obras, ou está diante de pessoas que dizem uma coisa e fazem outra. Terminamos com Santo Antônio, quando ele diz: a palavra só é viva quando o que falam são as obras. Cessem as palavras, falem as obras. E Jesus então diz: quem crê em mim fará as obras que eu faço, e ainda maiores do que estas, porque, Filipe, eu vou para o Pai. E aí quem fica aqui se ferrando? Não. Quem fica aqui tendo que ser um sacramento da minha presença são vocês. Então, ao invés de pensar em palavras, as obras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ao céu das nossas preces.